Oi, gente! Eu sou a professora Mila Borges e vamos para mais uma aulinha sobre desenvolvimento. Quer saber exatamente o que você tem que fazer para tirar um notaço na redação do Enem? Quer? Então vem comigo que eu te explico. Então, pessoal, na aula passada a gente começou a conversar sobre o desenvolvimento da redação do texto dissertativo argumentativo, e o desenvolvimento é a parte mais importante do texto, porque é onde efetivamente a gente vai argumentar, mostrar nosso conhecimento de mundo, defender a nossa tese, e é isso que vai garantir pra gente um notão lá no Enem. E como eu disse na aula passada, existem algumas técnicas, algumas estratégias que você pode utilizar para colocar embasamento nas suas argumentações, para colocar conhecimento de mundo, para encher de referências o seu texto e o corretor ficar babando pelo seu conhecimento, pela forma como você desenvolve os seus argumentos. Na aula anterior, a gente analisou o texto da Nath, uma aluna minha que passou para medicina esse ano, que tirou 980 na redação do Enem do ano passado, com o tema da intolerância religiosa. Então, se você perdeu essa aula, você pode assisti-la. É só clicar aqui, ó, no vídeo e ver toda a análise, o texto dela comentado. E no texto dela, ela usou duas estratégias muito interessantes no desenvolvimento, que foi a exemplificação e o embasamento histórico. Então, são duas estratégias que vocês podem usar. Na aula de hoje, a gente vai ver mais 4 estratégias, 4 artifícios que vocês podem usar aí no texto dissertativo argumentativo de vocês para rechear de coisas super interessantes e garantir aquela nota maravilhosa na sua prova do Enem. A primeira estratégia é o uso de trecho de textos legislativos. O que são textos legislativos? Podem ser trechos de algum estatuto, estatuto da família, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso. Pode ser o uso dos direitos humanos, por exemplo, citar os direitos humanos. Pode ser o uso da Constituição Federal, o uso dos nossos direitos, o trecho de uma lei. Não importa, qualquer trecho de texto legislativo pode servir para construir o seu tópico frasal e dar embasamento para você desenvolver sua argumentação ou para comprovar aquilo que você colocou como argumento, tá bom? Então, vou botar na tela aqui um parágrafo em que o tópico frasal foi construído com um trecho de texto legislativo. Olha só, o tema foi o seguinte: meios para superar as desigualdades sociais no Brasil. Vamos ver como é que esse parágrafo foi construído, olha só. Vale ressaltar ainda que o 5º artigo da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porém, na prática, a legislação brasileira confere o privilégio de não ficar em cárcere comum até o trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória para alguns grupos. Isso é bastante paradigmático em um país em que milhares de pobres seguem presos sem julgamento de primeira instância. Nessa perspectiva, se até a lei é tão desigual, como esperar que a sociedade promova a igualdade? Logo, para que as diferenças entre as classes diminuam, é preciso que a justiça seja mais igualitária também. Então, olha que interessante. No tópico frasal, marca aí, produção, o tópico frasal, que é o período síntese que contém a informação mais importante daquele parágrafo. Ele usou o 5º artigo da Constituição, olha lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No período seguinte, o que ele faz? Ele faz a explicação desse tópico frasal com uma contraposição, né? Ele desconstrói essa ideia do tópico frasal associando o que acontece com a realidade hoje em dia. E aí, depois, ele faz a evidenciação do problema. Lembra que eu falei para vocês? A palavra de ordem no Enem é problematização. A gente precisa discutir com profundidade o problema em questão. Por quê? Porque depois a gente vai ter que fazer uma proposta de intervenção. E a gente consegue achar soluções, achar meios de enfrentar um problema que a gente não discutiu ou que a gente não conhece? Fica difícil, né? Então, procurem sempre evidenciar os problemas que aquela questão levanta. E aí, no período seguinte, lá quando ele fala que isso é bastante paradigmático, né? Um país em que milhares de pobres seguem presos sem julgamento, ele está levantando um problema referente a essa questão. Depois, ele usa uma estratégia muito interessante. Ele faz uma pergunta retórica. Sabe aquela pergunta que não precisa de resposta? Isso é uma estratégia argumentativa muito boa, é para fazer o corretor concordar com esse pensamento dele. Então, ele usa
essa estratégia para poder continuar evidenciando o problema e no final ele faz a finalização, ó, com uma constatação. Se a justiça ela é bem desigual, como esperar que a sociedade seja igualitária também? Então ele faz essa constatação no final, né, que é quase que uma resposta dessa pergunta retórica, é a reafirmação dessa pergunta retórica e fecha com chave de ouro o parágrafo. Então, primeira estratégia de hoje, trecho de texto legislativo, lancem mão, usem à vontade. Segunda estratégia, eu dividi em duas partes, que é a citação. Todo mundo ama fazer uma citação, é uma estratégia super queridinha por todos os alunos que estão aí no Enem, só que tem um problema. Os alunos decoram uma citação muitas vezes e querem aplicar de qualquer maneira porque ficam pensando assim, citação traz bastante ponto, citação mostra conhecimento de mundo. Sim, traz bastante ponto, sim, mostra conhecimento de mundo, mas você tem que usar essa citação de maneira correta. Não adianta jogar a citação lá e sair correndo. Tem que contextualizar, explicar a citação, inserir essa citação dentro da questão que você está discutindo. Ela tem que estar relacionada, articulada com a problemática levantada pelo tema e pelos argumentos que você está propondo lá no seu texto, tá bom? Então, muito cuidado ao usar citação. E existem dois tipos de citação. Citação direta, que é quando a gente cita literalmente a fala de um sociólogo, de um político, de um antropólogo, de uma psicóloga, de um artista, né? Quando eu cito lá palavra por palavra daquilo que ele falou, e aí eu digo que eu tenho uma citação direta. Nesse caso, eu preciso usar aspas. E a citação indireta, que é quando eu me aproprio do pensamento, quando eu me aproprio da fala de alguém, de um especialista, de uma autoridade no assunto, e aí reproduzo aquilo com as minhas palavras. Aí não precisa usar as aspas. Nos dois casos, você precisa citar a fonte, dizer quem é essa pessoa, né? Colocar lá, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ou Platão, filósofo. Diz quem é a pessoa que você está citando, até para poder dar peso ali à sua citação, tá bom? Então, no primeiro exemplo, a gente vai ver uma citação direta. Coloca aí na tela o parágrafo, por favor. O tema foi o seguinte: a influência da publicidade no comportamento do brasileiro contemporâneo. Vamos ver como que ele construiu o parágrafo. Olha só. Primeiramente, é válido ressaltar o poder de persuasão das propagandas sobre os indivíduos. Tal fato é evidenciado na fala do sociólogo Foucault, o qual afirmou que nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. Nesse sentido, pode-se inferir que a publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público-alvo a adquiri-lo. Dessa maneira, a sociedade é estimulada ao consumo exagerado, adotando muitas vezes um comportamento compulsivo em relação à aquisição de bens. Olha só que estratégia bacana que ele usou. Primeiro, ele faz um tópico frasal, que é a declaração mais importante, né, daquele parágrafo, aquilo que vai ser desenvolvido ao longo do parágrafo, com uma declaração inicial. Ele simplesmente diz de maneira direta o que ele vai discutir. Em seguida, ele faz uso da citação direta do Foucault, né? E aí é direta porque ele citou literalmente aquilo que o Foucault disse, colocou aspas, tudo direitinho, e ele usou isso para comprovar a informação que ele deu lá no tópico frasal. E aí, ele jogou lá a citação e saiu correndo? Não, ele explicou a citação no tópico seguinte, trazendo à tona a evidência do problema, né? Aí ele problematizou a situação. E no final, ele faz a finalização com uma constatação. O que ele tira de conclusão daquele problema. Olha que simples a estrutura desse parágrafo, olha que bem utilizada a citação. E ele disse lá, né, Foucault, sociólogo, tudo direitinho, para o corretor saber sobre quem ele está falando. E ó, argumentação linda, perfeita, cheia de conhecimento, forte, né, embasada, e é isso que o corretor espera da gente. Mas a gente também pode fazer uma citação indireta, que é quando a gente se apropria do pensamento de alguém
e reescreve aquele pensamento com as nossas palavras. Lembra do Jonathan? Quando eu usei texto desse meu aluno Jonathan, que também passou para medicina esse ano, tá lá na UERJ fazendo medicina, que é um ótimo escritor. Lembra que eu usei os textos dele quando a gente teve a aula aqui de estrutura do parágrafo? Você não viu essa aula? Tô acreditando nisso. Pode ver, ó, tá aqui ó, o link para você assistir essa aula de estrutura do parágrafo, porque isso é fundamental, tá? Então, esse parágrafo aqui eu tirei de um texto dele. Olha só como é que ele fez. O tema era o cyberativismo em debate no Brasil. E aí ele colocou assim, ó. Em consonância a essa problemática, é importante considerar, ademais, que a imposição agressiva de opiniões popularizou-se nos ambientes sociais. Nesse sentido, o crescente avanço das formas de militância na internet coaduna com a negativa tendência dos debates atuais, posto que as telas dos computadores e celulares representam, além de avanços tecnológicos, proteção aos ativistas frente aos discursos de ódio. De acordo com o pensador Zygmunt Bauman, o mundo atual encontra-se infestado de frustrações e medos traduzidos em violência, o que ameaça de forma direta manifestações minoritárias. Como efeito, a migração para o ambiente virtual torna-se sinônimo de segurança à voz que busca mudanças reais. Então, também muito bem estruturado esse parágrafo. Olha aí a análise do parágrafo. Primeiro, ele faz o tópico frasal com a informação que ele vai desenvolver, a informação mais importante do parágrafo, tá? Em seguida, no período seguinte, ele explica esse tópico frasal já fazendo uma introdução da problematização aí. Depois, ele usa a citação indireta para evidenciar o real problema dessa questão. Ele usa a fala do Bauman para evidenciar uma problemática relacionada aos discursos de ódio que permeiam a internet e como que as pessoas utilizam essa ferramenta para poder promover ideias de maneira agressiva. Então, ele cita lá o Bauman, mas ele não fala palavra a palavra daquilo que o Bauman disse, né? Ele pega o pensamento do Bauman e reescreve com suas próprias palavras. Isso é muito interessante, porque demonstra conhecimento de mundo, evidencia o problema e dá um embasamento teórico à argumentação dele. Olha que coisa interessante, olha que bom quando a gente pega um texto assim repleto de informações, né? E aí depois ele faz a finalização do parágrafo com a constatação do problema, reafirmação do problema. Excelente. Então, vale muito a pena a gente ampliar o nosso repertório sociocultural. Ler os pensadores, os filósofos, estudar lá a Caverna de Platão, que temas cabem à referência à Caverna de Platão, estudar lá as teorias contratualistas, Durkheim, o corpo biológico, os fatos sociais, a teoria do Durkheim sobre o suicídio, que é um possível tema para esse ano. Que mais? Pedagogia do Oprimido, Casa Grande Senzala, tem um monte de referência aí que a gente pode utilizar no nosso texto, mas a gente precisa estudar para poder utilizar isso de maneira correta na redação. Outra estratégia, quarta e última estratégia de hoje, dados estatísticos. Muitas vezes a coletânea fornece para a gente dados estatísticos e vocês podem utilizar. Não é simplesmente copiar o dado estatístico lá da coletânea e colocar no texto. É se apropriar do dado, transformar ele em algo seu, tá? Fazer com que ele entre no contexto da sua argumentação de uma maneira orgânica, para não parecer simplesmente uma cópia, e sim uma reciclagem criativa daquela ideia, tá bom? Então, olha só, tema: os avanços tecnológicos e a problemática do cyberbullying na sociedade contemporânea. A tecnologia. É impossível negar o progresso. Desde as revoluções industriais, o mundo está cada vez mais dependente de aparatos tecnológicos. Dessa forma, as redes sociais e a comunicação facilitada contribuem para que as informações sejam compartilhadas em grande velocidade, atingindo um número considerável de pessoas. Nesse contexto, a sensação de um espaço livre e democrático para todo e qualquer tipo de publicação trouxe à cena a problemática do cyberbullying, agressões virtuais praticadas principalmente por jovens em idade escolar. Tal fato evidencia-se nos resultados de uma pesquisa realizada pela Universidade de Campinas
com jovens de 13 e 14 anos, em que 46% dos entrevistados afirmam sentir satisfação com essa prática. Logo, percebe-se que há uma inversão de valores, na qual empatia e respeito às diferenças não são levadas em consideração, sobretudo pelas novas gerações. Então, olha só a estrutura e organização das informações dentro desse parágrafo. Primeiro, tópico frasal, uma declaração inicial, direta, sobre o que vai ser discutido nesse parágrafo. Em seguida, uma explicação desse tópico frasal. Em seguida, a evidenciação do problema, né? Qual foi o problema que essa questão da internet, né, a comunicação facilitada e esse espaço muito democrático trouxe à tona. Trouxe à tona também, como consequência, as agressões nos ambientes online. Depois disso, o uso de um dado estatístico para comprovar esse problema, tá? Então, os dados estatísticos, eles precisam ser usados assim, de maneira inteligente. Não pegar o dado também, jogar lá e sair correndo, igual lá como acontece lá na citação. Contextualizar, usar esse dado de maneira apropriada, se apropria dele. Faz desse dado um dado seu. E aí você coloca ali dentro do seu contexto, da sua argumentação, daquilo que você quer comprovar, e ele vai ser eficiente na sua argumentação, tá bom? Em seguida, o quê? Finalização, né? O parágrafo ele tem que ter começo, meio e fim. Tópico frasal, ampliação e finalização. E aí, nessa finalização, com a retomada da tese. Usou o dado estatístico para evidenciar o problema e, na finalização do parágrafo, fez uma retomada da tese. Esse texto meu também está disponível aí em outros vídeos. Eu vou colocar ele também aqui, né, na descrição desse vídeo para quem quiser analisar, tá bom? E aí você vai ver que a finalização desse parágrafo nada mais é que um reforço da tese, uma retomada da tese, que é também uma estratégia muito interessante. Então, gente, é isso. Mais 4 estratégias aí para você. O uso de trechos legislativos, citação direta, citação indireta, uso de dados estatísticos, além das outras duas que nós vimos na aula passada, exemplificação, e aí exemplos do cotidiano ou exemplos que acontecem na sociedade, que a gente chama de situações concretas. Alusão histórica, embasamento histórico também é muito bom. Ampliem o repertório sociocultural de vocês, leiam bastante, assistam muitos filmes, muitas séries, documentários, fiquem ligados no que está acontecendo no mundo, porque não tem erro, né? O texto ele não pode ser forma, ele tem que ser também conteúdo, né? Um bolo com um recheio muito ruim não é sem graça? Então esse recheio tem que ser gostoso, apetitoso, e essas informações de mundo vão te ajudar a fazer uma argumentação forte, consistente, maravilhosa, merecedora de uma nota muito alta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, assistam às aulas anteriores, continuem compartilhando os vídeos. Muito obrigada pela galera que está comentando, eu amo a interação com vocês. Um beijo, escrevam, não pode deixar de escrever, e bons estudos! Dei um bico. Garçom, traz o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta.